A nossa mensagem de hoje, irmãos, por ser uma semana antes do Natal, ela vai ser por que celebramos o Natal. É sempre bom a gente rever algumas coisas na vida do por que a gente faz. Eu sei que a vida vira uma rotina, a gente acaba fazendo as coisas, e uma delas que a gente acaba fazendo, e é bom questionar por que a gente faz, por que começou, quando começou, precisa continuar, por que continuar. Porque muitas coisas, quando a gente avalia, a gente chega à conclusão que o tempo passou, não é a hora mais de continuar aquilo. Mas, irmãos, o Natal de Jesus nunca vai passar. A comemoração do dia em que Jesus nasceu nunca vai acabar, porque foi a maior expressão do amor de Deus aqui na terra. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal de Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao 33, não tem na projeção, então se você quiser me ouvir, ouça, e se quiser acompanhar na tua Bíblia, acompanhe. Mas a leitura diz assim, sobre o nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Maria, porém, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Aleluia. Irmãos, imagina que mensagem maravilhosa para uma moça que estava com o casamento contratado, mas ainda não tinha consumado. Era só uma promessa de que ela ia ter sim uma família. Esse era o sonho daquela mulher, como é de toda mulher, todo homem, ter uma família. E eis que de repente um anjo aparece diante dela e diz: Deus está contente com você. Irmãos, eu quero que você imagine essa cena, Deus chegando diante de você e dizendo: eu estou contente com você. Como é que fica o seu coração? Normalmente, a gente ouve algumas ameaças em algumas pregações, onde alguém chega e fala assim: Deus manda dizer que isso, e é tudo coisa ruim. Aí a pessoa se enche de medo, se enche de temor, ela de repente volta até um pouco para Deus, porque, meu Deus, não deixa acontecer essa desgraça. O Senhor não está contente comigo, eu vou tentar melhorar. Mas aqui não, aqui aconteceu que Maria estava na boa intenção de casar, virgem, estava prometida para o José, estava aguardando chegar o momento, e eis que de repente um anjo chega e fala: Deus está contente com você e você vai ficar grávida. Aliás, você já está grávida. E dentro de você está sendo gerado pelo Espírito Santo alguém que Deus vai fazer dele um rei, e o reino dele nunca terá fim. Imagina você, mulher, ouvindo falar que essa criança que está sendo gerada no ventre das que estão grávidas aqui vai ser um rei, e o reino não vai ter fim. Eu sei que nós temos muitas irmãs grávidas aqui no nosso meio, glória a Deus, né? E muitas mais teremos aí para o próximo ano. Mas, irmãos, essa é uma situação muito especial. E olha o que diz lá em Lucas capítulo 2, verso 11.
hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Deus, o anjo aparece a um grupo de pastores que estão no campo e fala assim: hoje na cidade de Davi nasceu um Salvador. Aí eu pergunto: quem precisa de Salvador? Na sua cabeça, quem precisa de médico é quem está doente. Quem precisa de uma orientação financeira é quem está quebrado. Quem precisa de Salvador? Quem está perdido. Irmãos, Deus chega e fala assim: a humanidade está contaminada pelo pecado, está perdida, destinada ao inferno. O diabo está batendo palmas, porque ele enganou, né? Mas eu prometi e estou cumprindo. Já nasceu o Salvador. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. Agora, esse Salvador, irmãos, ele nasceu com uma característica interessante. Primeiro que ele nasceu humano como todos nós. Ele nasceu bebê, criança. Quando você olha para uma criança, você vê fragilidade. Quando você olha para um nenê, você procura traços de identificação com os pais. E de repente, alguém olhando para Jesus, bebê na manjedoura, não iria encontrar traços de identificação com José, o pai, porque ele não era filho de José, ele era filho de Deus, gerado no ventre de Maria. Mas por que isso? Porque Deus precisava se encarnar. Deus queria ter um contato, uma intimidade tão grande com o homem, que ele não queria chegar aqui na terra como um Superman, já um cara grande, um cara forte, um cara guerreiro, um cara... Não, ele tinha que chegar da maneira mais identificável possível com um ser humano e que não causasse medo. Um bebê, frágil numa manjedoura. E aí está lá os pastores, né? Chega lá e encontra numa manjedoura uma criança frágil. Aquele não era nenhum lugar adequado para colocar uma criança, que dirá um filho de Deus nascer num lugar que era o lugar de animais. E estava lá nascendo Jesus, naquele lugar. Mas irmãos, Deus, Jesus como Deus, não estava nascendo naquele momento, ele já existia. Ele estava vindo ao mundo para se identificar com o ser humano naquela fragilidade, para mostrar que haveria intimidade, haveria relacionamento entre o Deus do céu Todo-Poderoso, Deus de guerra, com o ser humano frágil, necessitado de salvação. Então, irmãos, olhando para Filipenses, capítulo 2, verso 7, me acompanhem na projeção. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Para que Deus pudesse encarnar e nascer nessa identificação humana, ele precisava esvaziar-se. O que é esvaziar? É tirar todo o conteúdo de dentro. Então aquilo que olhavam, falavam: mas é uma criança, é só um bebê, nascido numa condição dessa? Ok, então ninguém olhava nele e ficava com medo. Ninguém olhava nele e via arco e flecha. Ninguém olhava nele e via arma nenhuma. Ninguém olhava nele e via perigo. As pessoas olhavam nele e falavam assim: nunca vimos algo disso, isso aqui é filho de Deus? É o Filho de Deus encarnado. Jesus, nesse dia do Natal de Jesus, Deus estava entregando uma mensagem: eu estou encarnando no homem para salvar o homem, porque o homem do jeito que está perdido, mas esse menino é o Salvador de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos dizem amém? Aleluia. Então, irmãos, o Natal tem esse significado, o dia em que Deus encarnou. Mas aí alguém gosta de polêmica, não é o nosso caso, mas todo mundo sempre gosta. Mas pastor, pelo que a gente observa na história, pela localização de Israel, pela época, dezembro, lá em Israel, não era
não tenha condições de repente, ter pastores no campo para receber uma mensagem de que Jesus nasceu, porque naqueles dias era muito frio. Os pastores dos seus rebanhos, naqueles dias de dezembro, estavam, irmãos, que as pessoas acham que foi em dezembro, né? Então, não pode ser, porque nessa época do ano lá, irmãos, é algo muito frio. Os rebanhos estão tudo dentro de caverna, os pastores estão tudo lá dentro de caverna, ninguém está no campo. Mas, irmãos, deixa a polêmica para lá. Não importa se foi em abril, março, como alguns dizem, ou se foi em dezembro, como está aqui a data. O que importa? Diga, Jesus nasceu. Jesus nasceu, entendeu? O que importa é que Jesus nasceu. E o nascimento de Jesus significa o quê? Deus se comunicando com o homem, pronto. Deus se tornando homem, esvaziando-se de si mesmo e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É isso que importa. Dia 25, semana que vem, domingo que vem, nós vamos estar comemorando algo que é uma realidade. Ninguém fica preocupado, mas esse negócio de não é a data, não importa, irmão. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos aqui nasceram num dia, mas foram registrados depois? Tem alguém aqui? Nasceu num dia, porque o pai e a mãe falaram, olha, você nasceu tal dia, mas teu pai te registrou. Tem alguém aqui? Hã? Tem, eu sei de várias pessoas, né? Quem mais? Olha lá, dona Mary. Várias pessoas, amém, né? Irmãos, isso é comum, né? De repente, no passado, né, não dava muita importância a registro, e até que alguém falou, escuta, já registrou o nenê? Não, é para sair lá no cartório, senão não é cidadão. E aí registravam, né? E aí lembrava do dia, não, acho que foi tal dia, tal. Faz diferença, você nasceu, você viveu, você está vivo, Deus tem um projeto na sua vida. Então o dia que você comemora o aniversário, é só um dia de gratidão pelo dia que você nasceu. É só uma lembrança de que houve um dia que você começou aqui no mundo. Então 25 é a data escolhida, não importa quem escolheu, como escolheu, mas foi escolhido pela maior parte dos países do mundo. O Brasil é um deles. Tem alguns países que não comemoram, né? A Rússia, por exemplo, a Índia, a China, Turquia, Coreia do Norte, que eu sei. Eles não comemoram o Natal. Lá é proibido nessa data fazer festa, comemorar e falar de Jesus. Mas aqui no Brasil e em mais outros países do mundo, dia 25, todo mundo vai se lembrar. Deus cumpriu uma promessa. Ele se fez homem. Habitou entre nós, porque Ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, de isso, aquilo, se fez gente, pequeno, neném, numa manjedoura, sem orgulho, sem vaidade. Amém? Então, deixa o dia para lá. Agora, 3 bases que eu quero te dizer que são importantes para a gente comemorar o Natal. A primeira delas é sobre a relevância da data. O que significa relevância? Deus veio ao mundo. Por que essa data é importante? Porque ela nos lembra que houve um dia em que Deus veio ao mundo em forma humana. Filipenses capítulo 2, verso 7, vou ler de novo o mesmo versículo que nós já lemos. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, nesse dia, só para lembrar que Deus se fez homem. Não foi o dia que nasceu Deus, não foi o dia que nasceu Jesus, não foi o dia em que, se não fosse Maria, teria sido outra, porque não precisou de mais nada a não ser de um coração voltado com temor a Deus, dizendo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. A única coisa diferente, especial naquela mulher, é que ela temia a Deus. Ela estava com o casamento contratado, ela se mantinha pura e fiel até o dia do casamento, mas antes dela conhecer o marido como esposo, Deus escolheu ela para ficar grávida do seu filho. Bem-aventurada entre as mulheres sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, porque ele é um fruto do amor de Deus pela humanidade. Então, essa relevância que importa, irmão. Nós comemoramos o dia em que Deus veio ao mundo. O
segundo motivo é que Deus veio para você. Qual foi o motivo? Ele veio para estar em nós. Lá em 1 João capítulo 3, verso 5, diz assim na linguagem da Bíblia Viva, acompanha: vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados. Vai prestando atenção nos detalhes. Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado, nenhum desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira. Aleluia. Irmãos, Deus veio para habitar em nós que somos pecadores, e Ele não tinha pecado. Ele veio para estar entre nós que não merecíamos, quando Ele era o merecedor, mas Ele deixou, esvaziou-se de si mesmo para vir estar entre nós. Coisa gostosa. E sabe qual foi o lugar que Jesus escolheu para estar entre nós? Não é perto, não é acima, não é do lado, não é atrás, é dentro. Ele veio para habitar dentro de nós. E nós, naquele dia maravilhoso que nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nós chegamos à conclusão de que nós estávamos perdidos e só Ele é o Salvador. Naquele dia que nós abrimos a boca e confessamos com a nossa livre vontade, então eu recebo esse presente de Deus na minha vida. Eu quero que daqui para frente a minha vida seja transformada para dentro do projeto e do propósito que Deus tem para cada ser humano quando ele nasce na terra como criança. Assim como nasceu esse Jesus com um propósito, cada um de nós nasce com um propósito. E esse Jesus Cristo que escolheu estar entre nós, Ele veio para ajudar a restaurar o propósito com que cada um de nós foi gerado e que o diabo estragou. Mas eu não conheço ninguém que foi gerado para ser um destruidor, um bandido, um ladrão, um marginal, um assassino. Não existe nenhum projeto do céu que falou: esse aqui está marcado para ser um bandido. Não. Quando Deus libera o Espírito para cada criança que é gerada na terra, Deus coloca sonhos e planos e propósitos e projetos e manda ele para a terra. Vai ser uma bênção. No dia que você nasceu, Deus profetizou: você vai ser uma bênção. Você tem um propósito de ajudar a humanidade a cumprir o projeto de Deus. Jesus veio estabelecer o seu reino. O seu reino é composto dos seus súditos. Quem são os súditos do reino de Deus? Os nascidos de novo pela fé em Jesus. Só faz parte do reino de Deus os nascidos de novo pela fé em Jesus. Então, irmãos, é este o motivo. Deus veio para que nós pudéssemos cumprir o projeto que Deus tem na nossa vida e que foi estragado pelo diabo e que sozinho nós não iríamos conseguir. Então nós precisamos da ajuda. E naquele dia que nós falamos: então me perdoa o que eu já fiz de erro, seus pecados foram perdoados. E agora eis aqui a minha vida nas tuas mãos, e eu vou te chamar de Senhor, e eu vou fazer a tua vontade. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 6 diz assim: embora Deus não exigiu, nem tampouco se apegou a seus direitos, como Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, colocou de lado, ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como os homens, e se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. Por que Jesus fez isso, irmãos? Precisava? Por causa dele não, mas por causa de nós sim. Ele fez isso por causa do seu amor. Quando ele viu que Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, e o diabo estragou, Jesus falou: o único jeito de restaurar o sonho do Pai, de pegar essas pessoas que Ele mandou o Espírito para a terra e se tornarem seres humanos, o único jeito de restaurar para o projeto original do Pai é se eles tiverem um novo nascimento no Espírito. E aí Jesus falou: eu vou para a terra para gerar de novo um novo Espírito, um novo coração,
as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Agora, Jesus, irmãos, quando ele abriu os braços na cruz, deixou que o pregasse, o que ele estava dizendo? Esse é o tamanho do meu amor. Às vezes você quer indicar quantidade, dizendo, é só um pouquinho. Jesus falou, não, esse é o tamanho do meu amor. Abriu os braços de ponta a ponta, dizendo, não estou me restringindo, me limitando, me economizando em nada. Tudo vai ser feito conforme Deus planejou. E aí, irmãos, todo o sangue, símbolo da vida que tinha em Jesus humano, foi para a terra, para gerar um Jesus divino. Aleluia. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Irmãos, a coisa mais linda é quando a gente vê, é lógico que a cena é triste, mas o soldado cutucando ali o lado do coração de Jesus, e ali sai todo o sangue, e por último sai água, não tem mais sangue. É muito lindo saber que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Não ficou uma gota sem derramar. Jesus derramou todo o seu sangue. Por quê? Fala para o irmão, porque ele me ama. Fala para o irmão, com toda certeza, Jesus me ama. Jesus me ama. Sabe, irmãos, quando ele abriu o braço, quando ele fez aquilo na cruz, ele estava dizendo, eu amo você muito. Ele estava dizendo, aqui está o quanto eu me importo com você, e o quanto você é importante para mim. Eu fiz você, eu criei você, e eu também morri por você. Esta é a maneira de expressar como eu amo você. Esse é o significado de Jesus naquela cruz. Amém? Glória a Deus. Você sente que é isso? Que coisa linda, irmãos. Às vezes a gente quer entender por que precisou sofrer tanto. Porque Ele estava nos amando naquele momento. Ele estava mostrando, olha, eu amo tanto que não importa o quanto eu vou sofrer, você vai viver. Aleluia. 1 João capítulo 4, no versículo 9 e 10, nós lemos: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Então a coisa mais linda, irmãos, o motivo pelo qual Jesus nasceu foi, Ele nos amou. Ele veio para estar entre nós, movido pelo seu amor. E a terceira base, que é, qual foi o resultado de deixar a divindade e assumir a humanidade? Você pode conhecer a Deus. Aleluia. Qual é o resultado da obra de Jesus ter nascido em Belém? Você pode conhecer a Deus. Paulo nos diz lá em Romanos 5,10: éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos por meio da morte do seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Aleluia. Por causa da obra de Jesus Cristo, nós fomos feitos amigos de Deus. Olha para o seu irmão de lá e fala assim: você é amigo de Deus. Quando você escuta falar que você é amigo de alguém, como é que fica a tua sensação? Se alguém fala assim: ei, você é amigo do fulano? Dependendo do fulano, você fala: eu não. Pô, mas outro dia você estava junto. Não, mas foi assim uma casualidade. Mas agora, eu estou dizendo, você é amigo de Deus. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, nós éramos inimigos, mas agora nós somos amigos. Irmãos, dentro do ser humano, às vezes tem uma sensação de que, ai, Deus não está contente comigo, Deus está bravo comigo, Deus vai me punir. Irmãos, isso é conversa do diabo. A Bíblia diz que Deus está contente com você. Aleluia.
Mas aí o Espírito Santo, quando está em você, ele diz: só que porque Deus está contente com você, vamos abandonar alguns pecadinhos de estimação? Vamos mudar algumas atitudes, porque olha, você precisa retribuir esse amor, essa amizade. Quando você se torna amigo de alguém, irmãos, você quer fazer de tudo para agradar o amigo, é ou não é? Aí a Bíblia diz que nós somos amigos de Deus. Então o que nós temos que fazer? De livre e espontânea vontade, alguém que fuma deixa de fumar, porque ele sabe que isso destrói o templo do Espírito Santo. Alguém que é ligado a vícios, a drogas, a pornografia, a mentiras, a adultério, a outras coisas ruins, que são tudo do diabo, a pessoa fala: não faz mais sentido isso na minha vida. Livre e espontaneamente, a pessoa, quando ela se sente amigo de Deus, ela diz: eu não quero mais isso para a minha vida, porque não faz sentido, não vai alegrar o meu amigo. Amém? Amém. Jesus nasceu. 25 de dezembro, lembra que Jesus nasceu, é um fato, é uma realidade, e Ele está entre nós, e Ele está em nós. Então, irmãos, coisa mais linda, Deus visitou a terra pessoalmente. E é por isso, irmãos, que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16: alegrem-se sempre que você ouvir falar, Deus nasceu entre nós, Ele habita entre nós, Ele é nosso amigo. Alegrem-se sempre. Então eu digo para você que o Natal, ele fala sobre um relacionamento de amor. Você pode olhar para o Natal e falar assim: é dia de comilança. Pode comer, não tem problema. É dia de festa, pode fazer festa, não tem problema. É dia de dar presente, pode dar presente, não tem problema. Mas, irmãos, no dia 25, separe um tempinho para se lembrar: hoje eu estou me lembrando que o Natal existe porque Deus quis demonstrar o quanto Ele me ama. Ele desceu do céu, se fez homem, viveu entre nós naquela simplicidade, a ponto de qualquer um de nós poder tocar no homem, que se ele fosse divino não ia dar para tocar, mas qualquer um pode tocar. Quando ele estava em carne viva aqui, tocaram nele a ponto de levar ele para a cruz, mas muitos tocaram e foram curados. E agora que ele está entre nós, irmãos, embora que no Espírito, mas nós podemos tocar no seu coração, porque ele diz que está no céu intercedendo por nós. Hoje é essa a posição do Jesus que nós comemoramos o seu Natal. Ele está na posição de intercessor. Amém? Então hoje nós podemos tocar em Jesus, porque Ele se fez homem, e Ele foi para o céu, entendendo o que é ser homem na terra. E quando Ele ouve a nossa oração, o nosso pedido, nosso grito de socorro, Ele sabe muito bem como chegar diante do Pai e falar: Pai, perdoa, que lá na terra eu estive. E a coisa não é fácil, porque o diabo está lá, e o Senhor tem permitido o diabo estar lá até o dia em que Deus vai recolher Satanás também. Amém? Mas enquanto Deus não recolhe Satanás, Jesus nasceu para estar entre nós, para nos proteger de toda a cilada, de toda a artimanha, de toda a maldade que o diabo quer colocar nessa terra. Mas não importa que governo está sobre nós, humano, o que importa é quem governa o nosso coração divino. Amém? Não importa o regime, não importa o partido, não importa nada. O que importa, Jesus nasceu para você. Se Ele nasceu, você está em paz. Aleluia. Lá em João capítulo 10, verso 14, nós lemos Jesus dizendo assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, que coisa linda! Eu sou um pastor bom que conhece as ovelhas e sabe da fraqueza delas, da limitação delas, do medo delas, das necessidades delas. Irmãos, olhar para Jesus e vê-lo como o bom pastor é uma coisa gostosa, porque o bom pastor é aquele que nos compreende, é aquele que antecipa às vezes as nossas necessidades. E quando Ele não antecipa, Ele permite que algo aconteça, pode ter certeza, Ele está usando a situação, o acontecimento, o fato, como algo didático, para nos ensinar alguma coisa, ou para mostrar para o próprio diabo que maior é o que está em nós do que aquele que está contra nós. Aleluia! Aleluia! Quando o diabo permite, quando Deus permite, o diabo põe a mão às vezes e leva algo que você tem de bom,
que você gostava, que era precioso, às vezes até a saúde. Fique em paz, o Senhor é contigo, Ele está no seu coração, na sua vida, Ele está entre nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Lá em Isaías 9,6, uma profecia maravilhosa dizendo assim, olha: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Repete, irmãos. Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia. Coisa maravilhosa, irmãos, chamar Jesus por esses nomes: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia. E Ele veio, irmãos, da forma mais simples possível, a forma de uma criança. Justamente porque Ele não veio para assustar ninguém, Ele veio para acolher a todos nós, né? Agora, interessante que a visão que algumas pessoas tinham naqueles dias dessa profecia, que aquele que Deus haveria de mandar para ser o rei, que era uma profecia, ele devia ter algumas características na mente humana, que parece que foi meio incoerente, quando olharam para o Jesus adulto ali no meio deles, e alguém começou a perguntar: esse é aquele? É esse mesmo, Filho de Deus. Mas de onde que ele veio? Aí, irmãos, nós temos o texto aqui de João 1,46. Natanael perguntou: ele veio de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? Nazaré? Mas foi nascer justo lá em Nazaré, foi criado, sei lá, em Nazaré, mas lá não tem lá que presta. Aí, irmãos, a resposta de Filipe foi: então vem e veja. Vem e veja. Meu irmão, pode vir alguma coisa boa de um crente? Alguém fala tão mal dos crentes. Pode vir alguma coisa boa de uma igreja? Alguém fala tão mal às vezes da igreja de Jesus. Pode vir alguma coisa boa da Bíblia? Alguém às vezes critica tanto a Bíblia, cria polêmica até com os cânticos inspirados na Bíblia. Não pode mais cantar algumas músicas aí porque é declaração de guerra, racismo. Irmãos, que coisa maligna, que tempo maligno que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, saiba de uma coisa: a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo cuida do seu corpo da melhor maneira possível. E sobre a igreja existe um decreto: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Agora olha para o irmão e fala assim: a igreja é eu e você. A igreja não é o prédio, a igreja não é a denominação que tem um nome jurídico registrado em cartório. A igreja são pessoas. Eu e você que somos de Jesus fazemos parte da igreja. Mas o diabo às vezes fala assim: né, esse negócio de igreja, cai fora, não quero mais saber, porque a igreja é composta de homens. Lógico que a igreja é composta de homens, porque Jesus se tornou homem. Jesus veio para salvar o homem. A igreja podia ser composta de anjos? Não, isso é lá no céu, lá deve ter. Mas aqui na terra a igreja é composta de homens. Ah, mas os homens são pecadores, são mentirosos. Isso, são todos necessitados da glória de Deus. São todos aqueles que precisam da cura. Às vezes você já pensou alguém chegar no hospital e falar assim: está louco, não vou ficar nesse lugar não, tem muito doente aqui. Não. Então, se você não está doente, não fica no hospital, porque o hospital é lugar de doente. Se alguém acha que fala: não vou ficar na igreja não, tem muito pecador. Ok, se você acha que não tem pecado, então a igreja não é para você. Só que, irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o único jeito de se livrar dos pecados e voltar a ser amigo de Deus é quando, através de Jesus Cristo, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o que instituiu a igreja e cuida dela. Então, quem não quer pertencer à igreja do Senhor Jesus, ainda não nasceu de novo. Eu digo com toda a autoridade: vai nascer de novo, vai entender o que é o Natal, vai receber Jesus gostoso no seu coração, vai sentir a paz gostosa do Senhor e vai vencer essa resistência maligna do diabo contra a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e o Senhor cuida do corpo. Aleluia!
O Senhor cuida do corpo porque ele é de Cristo. Aleluia. Jesus disse para Natanael, né? Agora Jesus também fala, e Natanael e a Filipe, eu digo-lhes a verdade, vocês vão ver o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês vão ver o céu aberto, e os anjos descendo e subindo sobre ele. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, de Jesus, com Jesus, você tem a presença dos anjos subindo e descendo na terra. Por quê? Jesus falou, vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E quando nós temos o Filho do Homem habitando entre nós, os anjos vêm e voltam, porque o Filho do Homem sabe quando precisa de mandar anjo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, eu quero falar rapidamente 5 coisinhas bem rápidas aqui, para você entender que, para que o Natal faça sentido, irmãos. Primeira coisa, confie que Deus está perto de você. Olhe para o irmão e fala assim, confia que Deus está perto de você. Para o Natal fazer sentido, confia, Deus está perto de você. O verso 28 de Lucas 1 diz assim, que o anjo aproximou-se dela, Maria, e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Não tenha medo das notícias ruins, Deus está com você. Existe um medo aí no Brasil, né? Existe um medo, particularmente esses próximos dias aqui. O que será que vai acontecer? Vai acontecer o que Deus já determinou. O Senhor é contigo, ninguém toca nos seus ungidos. Aquele que Deus escolheu, colocou, estabeleceu, vai cumprir a minha vontade. Ele diz, eis-me aqui, como diz Maria, esse tem a mão do Senhor sobre a sua cabeça e sobre aqueles que Ele governa, sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre tudo aquilo. Quando você se entrega a Jesus, o diabo pode ter um plano maligno de destruir você, mas você e a sua casa servirão ao Senhor e serão protegidos pelo Senhor. Aleluia! Então não olhe para notícias ruins, porque esse primeiro ponto, confie que Deus está perto de você. Mas tem o segundo, descanse que Deus vai levar embora os seus medos. Está com medo de alguma coisa, irmãos? Descansa, Jesus nasceu. 25 de dezembro comemora o nascimento, Jesus nasceu, Deus encarnou. Ele vai levar embora os seus medos. Olha o verso 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Por que eu não tenho medo? Não é porque eu sou forte, não é porque eu jejuo, não é porque eu sou isso ou aquilo, não. Porque o Senhor olhou para mim e disse, eu te protejo, eu sou contigo, não tenha medo, eu te escolhi. Irmãos, uma coisa que nunca podemos esquecer é o propósito para o qual nós somos escolhidos. Deus disse que sobre nós tem uma unção de prosperidade e não desgraça. Aleluia! Acredita nisso? Sobre cada um dos filhos de Deus, Deus profetizou prosperidade e não desgraça. Tá, não estou falando prosperidade só financeira, não. Estou falando prosperidade em todas as áreas. Você vai prosperar, crescer em todas as áreas, porque Deus tem esse projeto na sua vida. Terceiro ponto, submeta a sua vida a um plano maior de Deus. Se Deus tem um plano, irmãos, eu admito que o plano dele é maior que o meu, amém? Então o que cabe a mim fazer? Me submeter a um plano maior de Deus. Maria tinha planos, não tinha? Senhor, mas meu plano é casar com José. Depois que a gente casar, a gente vai fazer sexo, aí o senhor pode fazer eu ficar grávida. Esse é o seu plano, meu plano é outro. Antes de José tocar em você, você ficará grávida do Espírito Santo. O Senhor me disse, é milagre, mas é milagre mesmo. É milagre mesmo. Porque o natural, irmãos, um homem tocar numa mulher, fazer sexo e gerar criança, isso é uma natureza. Faz milhões de anos que é assim. Agora, ninguém tocou em ninguém, ficou grávida do Espírito Santo. Mas sabe, irmãos, que Deus tinha um propósito.
Então, Deus tinha um plano. Então, submeta a sua vida a um plano maior de Deus. O verso 31 diz assim: você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, olha o plano, será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, olha o plano, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia. Irmãos, entenda que quando você passou a fazer parte da igreja de Jesus, você passou a fazer parte do plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua igreja? As portas do inferno não prevalecem. Você não será destruído, você não será consumado, você não será vencido. O plano de Deus é outro, você será exaltado, porque este é o plano de Deus. A criança Maria que você vai gerar vai ser rei, e não vai ter rei maior que ele, e o seu reino não vai ter fim. Irmãos, reino sem fim só o de Jesus, porque os reinos na história humana já passaram tantos reis que caíram, tantos poderes militares que caíram, mas Jesus nunca vai cair, a igreja nunca será destruída. A coisa mais tola, idiota, é quando o diabo acha que se ele perseguir a igreja, ela cai, ela acaba. A história tem mostrado, irmãos, que quando entra um período de perseguição da igreja, é o período que a igreja mais cresce. Já ouviu essa história? A igreja subterrânea na China, você não faz ideia do tamanho dessa igreja. No entanto, você não vê igrejas, você não vê prédios, você não vê reuniões, você não vê convocação de pastor indo lá pregar, fazer avivamento em praça pública, enchendo estádio. Mas a igreja da China é grande, irmãos, porque aquele povo, quando sofre, tem uma esperança alimentada de que o Deus que tudo vê e tudo pode tem um projeto, e aquele que aceita o projeto, o seu coração fica em paz. Ele pode estar vivendo na privação de coisas materiais, mas o seu coração sabe que naquele dia ele será chamado: vinde benditos para o trono do meu Pai, para a casa do meu Pai. Tem algo preparado para você. Quarto ponto: creia no sobrenatural de Deus. Então, olha, o primeiro ponto é: você confia que Deus está perto de você. Você descansa que Deus vai levar embora os seus medos. Você se submete aos planos de Deus. E esse quarto, creia no sobrenatural de Deus. Versículo 34 e 35, perguntou Maria ao anjo: como que acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aleluia. Aí alguém fala: pastor, mas como é que vai acontecer um avivamento entre nós? Porque os tempos estão ficando difíceis, a gente não sabe mais qual é a estratégia. Quando começa o ano, a liderança da igreja sempre fica pensando: o que a gente pode fazer para o ano que vem a igreja crescer, a igreja avançar. Ok, esse é o nosso plano, tudo bem, podemos ter. Mas, irmão, Deus já tem o plano dele. O que nós precisamos entender e aceitar? O sobrenatural de Deus. As coisas vão acontecer quando nós crermos que Deus vai fazer o que nós não conseguimos. Quantos dizem amém? Versículo 36, 37 diz: mas também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aleluia. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, filho de Deus, vai refletir naqueles que estão perto de você. Tem um parente que você gostaria tanto que ele tivesse Jesus, mas ele é cabeça dura. Só creia no sobrenatural de Deus. Um belo dia você vai vê-lo aos pés do Senhor milagrosamente, porque é o poder sobrenatural que faz as coisas acontecer. Amém? Glória a Deus. E o nosso último ponto, pessoal do louvor, para que o Natal faça sentido e diferença na nossa vida, irmãos, última coisa:
obedeça, antes mesmo de entender. Fala para o irmão, obedeça e não discuta. Obedeça e não queira entender para obedecer. Não queira falar, Senhor, mas está meio confuso aí, me explica aí, como é que vai ser isso? Não interessa como é que vai ser isso, o plano não é seu, amém? Aquilo que é um plano seu, tudo bem, você precisa saber como vai acontecer para explicar para alguém, mas aquilo que é plano de Deus, só creia e obedeça, mesmo não entendendo. Verso 38, respondeu Maria, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Tá bom, Senhor, eu sou servo, então faça o que o Senhor quiser. E aí o verso 46 e 48 diz, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por favor, irmão, fica de pé. Quantos aqui desejam que nesse Natal seja um dia de você começar a acreditar em milagres? Que no dia de Natal vai ser um dia de muita festa na sua família. Eu declaro fartura na sua mesa. Eu declaro saúde para desfrutar. Eu declaro os amigos, os parentes que você ama junto com você. Mas no dia de Natal, eu declaro que você alimente uma fé. Aquilo que Deus tem planejado para mim, eu não sei como, mas vai acontecer. E eu estou disposto a fazer o que Deus mandar. Cumpra-se em mim, como Maria disse, a sua vontade. Os meus argumentos caem por terra. Não importa que humanamente falando eu não tenha recursos, eu não veja os meios, eu não sei como. O que importa, eu creio que operando Deus, ninguém impedirá. Eu creio que Deus tem um projeto na minha vida. Jesus nasceu para tornar o projeto de Deus realidade. O plano original de Deus é que o homem que foi criado à sua imagem, nunca se desviasse. O homem se desviou, porque o diabo operou, mas Deus recuperou. E Jesus, o nascimento de Jesus significa Deus recuperando o ser que Ele criou à sua imagem e semelhança, para estar na sua companhia e na sua presença e debaixo do seu cuidado, desfrutando do seu amor. Amém, queridos? Deixa eu ler aqui 2 Crônicas capítulo 20, verso 20b, para que você alimente mais ainda a tua fé em milagres. Diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a vitória. Tenham fé no Senhor e vocês serão sustentados. Tenham fé na palavra que Deus fala, e vocês vão ter a vitória. E lá em Isaías 9,6, o último versículo diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, repete, Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. De novo, repete essas palavras tão maravilhosas. O meu Deus, o meu Jesus se chama Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aleluia! Levanta sua mão, eu quero orar com você. Pai, nesse momento, eis aqui a nossa oração de gratidão a Ti, Senhor, por esses irmãos amados, preciosos que estão aqui conosco, por aqueles que estão nos assistindo nesse momento, por aqueles que virão assistir essa palavra.
Deus, todos nós temos uma única fé, uma única esperança, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Esta é a verdade da tua palavra, que no dia 25 desse mês, quando o mundo que acredita em Jesus estará comemorando o seu Natal, que este seja um dia de consciência de que o Natal significa o quanto nós somos amados por Deus, a ponto dele nos vir em carne para estar entre nós. Pai, eu peço agora, Senhor, que tudo aquilo que está de medo no nosso coração caia por terra em nome de Jesus. Eu peço a Deus que tudo aquilo que está de resistência aos teus planos caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu quero que a tua vontade, tão somente a tua vontade, seja feita na minha vida, como na vida da tua igreja aqui na terra. Deus, nós queremos ser instrumentos para que a tua glória resplandeça. Que nesse dia de comemoração do Natal, os teus filhos, aonde estiverem, estejam resplandecendo a glória do Senhor, estejam testemunhando que valeu o sacrifício do Senhor se encarnar e nascer como homem para nos dar uma nova vida. Pai, nós declaramos a nossa gratidão a este ano que passou, porque nós somos protegidos e abençoados por Ti. Nós declaramos a nossa fé, que o próximo ano que vem vindo, será um ano cheio de bênção, cheio de alegria, cheio da Tua paz. Nós desfrutaremos do Teu amor, do Teu cuidado, nós estaremos dentro do Teu plano, do Teu propósito. Eu declaro, Deus, que a Tua igreja será poupada, será livrada, será abençoada, e a alegria do Espírito Santo estará em todos nós, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.